Você já se perguntou se existe aquele amor que nunca morre? Aquele que fica guardado no peito mesmo quando tudo parece perdido? Hoje vou contar uma história que vai tocar seu coração de um jeito que você talvez não esteja preparado. Se você gosta de histórias que fazem você sentir de verdade, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma narrativa emocionante como essa. Era verão quando Rafael viu Helena pela primeira vez. O sol de janeiro batia forte no pátio do colégio, e ele estava encostado no muro dos fundos, aquele lugar onde os alunos bolsistas geralmente ficavam, meio afastados do resto. Suas roupas eram simples, a mochila desgastada, e nos olhos havia aquela mistura de orgulho e vergonha que só quem cresce na dificuldade conhece. Rafael tinha 15 anos e carregava nas costas muito mais do que deveria. O pai tinha problemas com o vício, a mãe trabalhava de faxineira em 3 casas diferentes, e ele sabia que aquela bolsa de estudos era sua única chance de ter um futuro diferente. Então viu Helena descendo as escadas principais, cercada por amigas, rindo de algo que ele não podia ouvir daquela distância. Ela usava o uniforme do colégio como se fosse um vestido de festa. O cabelo castanho brilhava sob o sol, e havia nela uma leveza que Rafael não conhecia. Era o tipo de garota que vinha de outro mundo, daqueles com portão automático e viagens nas férias. Ele desviou o olhar rapidamente, como quem olha o sol, e sabe que vai se queimar. Mas o destino tem dessas ironias cruéis. Na semana seguinte, o professor de literatura os colocou no mesmo grupo para um trabalho sobre poesia romântica. Helena chegou na mesa dele com aquele sorriso que parecia não conhecer a tristeza. Estendeu a mão e disse simplesmente: "Oi, eu sou a Helena." Rafael apertou aquela mão pequena e sentiu algo estranho no peito, como se o mundo tivesse parado só para aquele momento. Eles começaram a se encontrar na biblioteca para fazer o trabalho. No começo, Rafael mal falava, apenas ouvia Helena falar sobre Castro Alves e os versos que ela mais gostava. Mas aos poucos, ela foi descobrindo que por trás daquele silêncio havia alguém que lia mais do que qualquer outra pessoa da sala. Alguém que entendia de dor e de beleza, de um jeito que ela nunca tinha imaginado. Rafael falava pouco, mas quando falava, cada palavra tinha peso. Um dia, Helena perguntou onde ele morava. Rafael hesitou, mas acabou contando. Contou sobre a casa pequena na comunidade da Zona Leste, sobre acordar em meio à violência, sobre dividir o quarto com 3 irmãos menores. Esperava ver pena ou desconforto no rosto dela, mas encontrou apenas curiosidade genuína. Helena perguntou se podia conhecer, e Rafael quase riu de nervoso. Nenhuma garota como ela jamais pisaria naquele lugar, ele pensou. Mas Helena era diferente. 2 semanas depois, num sábado de manhã, ela apareceu na entrada da comunidade num táxi, vestindo jeans e uma blusa simples, tentando não parecer uma completa intrusa. Rafael a esperava com o coração batendo descompassado. Apresentou-a à mãe, Dona Conceição, que secou as mãos no avental e ofereceu café com um sorriso cansado, mas acolhedor. Helena sentou na mesa apertada da cozinha e conversou com ela sobre receitas e sobre o trabalho nas casas de família. Rafael via tudo com uma mistura de vergonha e admiração. Depois, ele a levou para caminhar pelo beco, mostrou a laje onde às vezes subia para ver as estrelas, contou histórias daquele lugar que para ele era prisão e lar ao mesmo tempo. Helena escutava tudo com atenção, fazendo perguntas, querendo entender. Quando o sol começou a baixar e pintou o céu de laranja, eles se sentaram lado a lado naquela laje. Foi quando Helena pegou na mão dele e disse que nunca tinha conhecido alguém tão forte e tão verdadeiro. Rafael olhou para ela e viu que não havia pena naqueles olhos, apenas algo que ele não conseguia nomear ainda. Algo que o assustava e o fazia sentir vivo pela primeira vez. Os meses que seguiram foram os mais intensos da vida de Rafael. Eles se viam todos os dias na escola, ficavam até tarde na biblioteca só para estar juntos, trocavam bilhetes nas aulas, criaram uma linguagem própria feita de olhares e sorrisos. Helena o levou para conhecer a casa dela numa tarde em que os pais estavam viajando.
Era uma mansão enorme no bairro mais nobre da cidade, com piscina, jardim e quartos maiores que a casa inteira de Rafael. Ele sentiu o abismo social entre eles de uma forma física, quase dolorosa. Mas Helena o puxou pela mão, mostrou os livros da biblioteca particular do pai, tocou piano para ele na sala enorme, e naquele momento nada mais importava. Quando ela o beijou pela primeira vez, encostados na estante de livros, Rafael sentiu que talvez o amor fosse forte o suficiente para apagar as diferenças. Eles passaram aquele verão inteiro juntos, roubando momentos, criando memórias. Rafael escrevia poemas para ela em folhas de caderno arrancadas. Helena guardava cada um como se fossem tesouros. Eles se encontravam nos cantos escondidos da cidade, sempre com medo de serem descobertos. Os pais dela não poderiam saber. Uma garota como Helena não namorava um garoto como Rafael. Era simples assim. O pai de Helena descobriu num dia de março, quando o verão já tinha acabado e as aulas voltaram. Alguém os viu juntos e comentou. O empresário bem-sucedido chamou a filha para uma conversa que mais pareceu um julgamento. Disse que aquilo era coisa de criança, que Rafael não tinha futuro, que era um menino pobre que só queria se aproveitar dela. Helena chorou, gritou, defendeu Rafael com todas as forças. Mas o pai foi implacável. Ameaçou tirar Rafael do colégio, fazer com que ele perdesse a bolsa, destruir qualquer chance que ele tivesse de construir algo na vida. E aí veio o golpe final. Se Helena realmente amasse aquele garoto, ela o deixaria em paz. Deixaria que ele tivesse uma chance de futuro sem estar amarrado a um amor impossível que só traria sofrimento para os dois. Helena ficou destroçada. Passou a noite inteira acordada, olhando o teto do quarto, os poemas de Rafael espalhados na cama. Pela manhã, tinha os olhos inchados e o coração partido. Encontrou Rafael no caminho da escola e, antes que ele pudesse tocá-la, ela disse que precisavam terminar. Rafael não entendeu. Perguntou o que tinha acontecido, o que ele tinha feito de errado. Helena não conseguia olhar nos olhos dele. Disse que foi apenas um amor de verão, que eles eram muito diferentes, que era hora de voltarem para seus mundos. Cada palavra era uma mentira que a machucava mais do que poderia machucar a ele. Rafael ficou parado ali, no meio da calçada, vendo a garota que ele amava se afastar. Sentiu algo quebrar dentro do peito, algo que fez um barulho que só ele pôde ouvir. Mas não foi só isso. Uma semana depois, numa noite chuvosa, o pai de Rafael chegou em casa mais alterado que o normal. Dona Conceição tentou acalmá-lo, mas ele estava transtornado, agressivo. Rafael ouviu os gritos da cozinha, ouviu o barulho de algo quebrando. Quando desceu correndo, viu o pai com a mão levantada para bater na mãe. Rafael se colocou no meio. Aos 16 anos, ele já era mais alto que o pai. Disse para ele nunca mais encostar na mãe. O pai o empurrou, Rafael empurrou de volta. Foi quando o homem tropeçou, bateu a cabeça na quina da mesa e desmoronou no chão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Conceição gritou. Os irmãos mais novos choraram. Rafael ficou paralisado, olhando para o corpo do pai no chão, o sangue escorrendo. Chamaram a ambulância, mas o homem já tinha partido quando chegaram. Foi registrado como acidente doméstico, mas Rafael carregou aquela culpa como uma pedra no peito. Ele sentia que tinha sido responsável pela morte do próprio pai. Nos dias que seguiram ao funeral, Rafael não conseguia dormir, não conseguia comer, não conseguia estudar. Helena tentou se aproximar quando soube, mas ele a afastou com uma frieza que não sentia. Disse que ela tinha razão, que eles eram de mundos diferentes, que ele não merecia ela. Disse que precisava cuidar da família agora, que não tinha tempo para sonhos impossíveis. Helena chorou, implorou para ele não fazer aquilo, mas Rafael foi firme. Ele não podia deixar que ela soubesse o que ele tinha feito. Não podia arrastar ela para dentro da sua escuridão. Então cortou todos os laços de uma vez, mudou de turma na escola, parou de ir aos lugares onde costumavam se encontrar. Se tornou um fantasma para Helena, e ela um para ele. Os anos passaram devagar para Rafael. Ele trabalhou durante o dia e estudou durante a noite.
Ajudou a mãe a criar os irmãos. Carregou a culpa e a saudade como fardos invisíveis. Nunca mais se apaixonou de verdade. Teve relacionamentos, mas nenhum que tocasse a parte dele que Helena tinha tocado. Ela se tornou uma lembrança dolorosa que ele visitava nas noites de insônia, quando olhava para a lua e se perguntava onde ela estaria, se era feliz, se ainda pensava nele. Helena também seguiu em frente, mas sempre com uma parte do coração presa naquele verão. Terminou a escola, fez faculdade de arquitetura, se casou com um rapaz que o pai aprovava, um empresário bem-sucedido. Tiveram 2 filhos. Construiu uma vida que de fora parecia perfeita, mas por dentro havia sempre um vazio que ela não sabia como preencher. Às vezes, no meio da noite, ela abria a gaveta onde guardava os poemas de Rafael e lia cada palavra como se fosse a primeira vez. Chorava em silêncio, lembrando do garoto que a tinha feito sentir viva como ninguém mais conseguiu. Mas a vida continuava, implacável, levando os dois para caminhos cada vez mais distantes. Foi um e-mail que os reuniu 21 anos depois. Um e-mail do advogado informando sobre o falecimento de Marcos, um amigo em comum do colégio, e sobre a leitura do testamento. Marcos tinha sido aquele tipo de amigo discreto, mas presente, que mantinha contato com todo mundo, que organizava os reencontros da turma. Havia perdido a vida num acidente de carro aos 37 anos, deixando esposa e filhos. O testamento tinha um pedido estranho, que Rafael e Helena estivessem presentes na leitura, pois havia algo específico para eles. Rafael leu o e-mail 3 vezes antes de acreditar. Não via Helena há 21 anos. A última imagem que tinha dela era a garota de 16 anos se afastando na calçada. Agora, ela seria uma mulher de 37, provavelmente casada, com filhos. Pensou em não ir, mas sabia que não conseguiria desrespeitar o último pedido de Marcos. Helena também hesitou. Estava numa reunião de trabalho quando o e-mail chegou. Pediu licença, foi ao banheiro e leu a mensagem tremendo. Rafael. Aquele nome que ela tinha enterrado tão fundo, que tinha se tornado quase um mito na sua memória. Voltou para a reunião, mas não conseguiu se concentrar no resto do dia. Naquela noite, não contou nada para o marido. Disse apenas que precisava comparecer à leitura do testamento de um velho amigo. O escritório do advogado ficava no centro da cidade. Rafael chegou 15 minutos adiantado, usando um terno simples, mas bem cortado. Os anos tinham sido duros com ele, mas havia uma dignidade no seu porte que não estava lá antes. Tinha terminado a faculdade de engenharia trabalhando de dia e estudando de noite. Tinha construído uma carreira honesta. Tinha ajudado todos os irmãos a se formarem. A mãe tinha partido 5 anos atrás, e ele tinha certeza de que ela tinha ido orgulhosa. Mas havia nos seus olhos aquela tristeza antiga, aquela sombra que nunca foi embora. Helena chegou 5 minutos depois. Quando a porta se abriu e ela entrou, Rafael sentiu o chão se mover sob seus pés. Ela estava mais linda do que ele lembrava. Os anos tinham apenas refinado sua beleza, dado profundidade ao seu olhar. Usava um vestido social elegante, o cabelo preso num coque, brincos discretos. Parecia uma mulher bem-sucedida e sofisticada. Mas quando seus olhos encontraram os de Rafael, ele viu a garota de 16 anos ainda ali, escondida atrás de toda aquela compostura. Helena parou no meio da sala. Por um segundo, o mundo ao redor desapareceu. Só existia Rafael, mais velho, mais cansado, mas ainda com aqueles olhos que ela tinha amado tanto. Ela abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. O advogado, um senhor de 60 anos com óculos de grau, limpou a garganta para quebrar o silêncio constrangedor. Pediu que se sentassem. Rafael e Helena obedeceram como autômatos, sentando em cadeiras separadas, evitando se olhar diretamente. O advogado começou a ler o testamento. A maior parte dos bens de Marcos tinha sido deixada para a esposa e os filhos, como esperado. Mas havia um item específico: uma pequena casa de praia que Marcos tinha herdado dos avós. No testamento, ele explicava que aquela casa tinha sido o lugar onde ele, Rafael e Helena, passaram um fim de semana inesquecível no verão em que tinham 16 anos,
quando os pais de Marcos viajaram e ele convidou os amigos. Tinha sido naquele fim de semana que Rafael e Helena assumiram o relacionamento para o grupo. Tinha sido ali que eles pareceram mais felizes do que nunca. Marcos escreveu que sempre soube que aquele amor tinha sido verdadeiro e que tinha doído ver os dois se separarem. Deixava a casa para os dois, em propriedade compartilhada, com um pedido: que passassem um fim de semana lá, juntos, e conversassem de verdade sobre o que tinha acontecido todos aqueles anos atrás. Só depois disso poderiam decidir o que fazer com a propriedade. Rafael e Helena ficaram em choque. O advogado entregou as chaves e os documentos. Disse que poderiam ir quando quisessem, que a casa estava sendo mantida por um caseiro. Helena foi a primeira a se recuperar. Disse que aquilo era absurdo, que ela tinha família, responsabilidades, que não podia simplesmente desaparecer por um fim de semana com um antigo amor de adolescência. Rafael concordou rapidamente. Disse que também achava estranho, que talvez pudessem apenas vender a casa e dividir o dinheiro. O advogado balançou a cabeça. Explicou que no testamento havia uma cláusula. Se não cumprissem o pedido de Marcos em até 3 meses, a casa seria doada para uma instituição de caridade. Era uma fortuna que seria perdida se eles não passassem aquele fim de semana lá. Eles saíram do escritório juntos, mas em silêncio. Na calçada, finalmente se encararam de verdade. Helena foi a primeira a falar, a voz trêmula. Perguntou como ele estava, o que tinha feito da vida. Rafael respondeu de forma breve. Engenheiro civil, sem esposa, sem filhos. Perguntou sobre ela. Helena disse que era arquiteta, casada, 2 filhos de 8 e 6 anos. Cada palavra parecia pesar uma tonelada. Rafael assentiu. Disse que ficava feliz por ela. Helena olhou para o chão. Havia tanto a dizer e, ao mesmo tempo, nada que pudesse ser dito ali, naquela calçada movimentada. Rafael sugeriu que pensassem sobre o pedido de Marcos e se falassem depois. Trocaram números de telefone, algo que pareceu ao mesmo tempo íntimo e formal demais. Quando se despediram, Rafael teve que resistir ao impulso de abraçá-la. Helena entrou no carro trêmula, dirigiu até um estacionamento vazio e chorou por 20 minutos antes de conseguir voltar para casa. As semanas seguintes foram de tortura para os dois. Rafael não conseguia parar de pensar em Helena. Ela tinha invadido sua mente novamente, trazendo de volta todas as memórias que ele tinha enterrado. Sonhava com ela todas as noites. Acordava com o coração apertado. Helena também não encontrava paz. Olhava para o marido durante o jantar e se sentia culpada por pensar em outro homem. Olhava para os filhos brincando e se perguntava que tipo de pessoa ela era por considerar aquele fim de semana. Mas não conseguia se livrar da sensação de que precisava fazer aquilo, que devia isso a Marcos, a Rafael e principalmente a si mesma. Afinal, ela nunca tinha tido fechamento. Nunca tinha entendido de verdade por que Rafael a tinha rejeitado com tanta frieza naquele dia. Um mês depois do encontro no escritório, Helena mandou uma mensagem para Rafael. Disse que tinha conversado com o marido, inventou uma desculpa sobre um projeto de trabalho e que estava disposta a ir. Perguntou se ele também iria. Rafael respondeu que sim. Marcaram para o fim de semana seguinte. Nos dias que antecederam a viagem, os dois mal dormiram. Helena separou as roupas com cuidado excessivo, como se cada escolha fosse crucial. Rafael revisou mentalmente 1000 vezes o que ia dizer, como ia se comportar, se conseguiria ficar perto dela sem desmoronar. A casa ficava numa praia isolada, a 3 horas de carro da cidade. Rafael chegou primeiro, no final da tarde de sexta-feira. O caseiro tinha deixado tudo arrumado, a geladeira cheia, as camas feitas. Era uma casa simples, mas charmosa, de madeira e vidro, com vista para o mar. Rafael caminhou pelos cômodos e foi invadido por lembranças. Ali tinha sido a sala onde eles tinham dançado ao som de músicas antigas. Ali, a varanda onde tinham ficado até o amanhecer, conversando sobre sonhos e futuro. Sentou no sofá e esperou, o coração batendo cada vez mais forte. Helena chegou meia hora depois.
Quando ela entrou, carregando uma bolsa pequena, os olhos dos dois se encontraram, e foi como se os 21 anos evaporassem. Ela estava linda, com o cabelo solto e um vestido leve de verão. Rafael se levantou, sem saber se deveria beijá-la no rosto, abraçá-la ou apenas acenar. Helena resolveu o dilema se aproximando e o abraçando. Foi um abraço breve, mas Rafael sentiu o perfume dela e teve que fechar os olhos para não perder o controle. Ela ainda usava o mesmo perfume de quando tinha 16 anos. Eles fizeram um jantar simples, tentando manter a conversa leve, falando sobre o trabalho, sobre a cidade, sobre Marcos e sua partida súbita. Mas a tensão no ar era palpável. Cada silêncio parecia gritar as coisas que não estavam sendo ditas. Depois do jantar, foram para a varanda com taças de vinho. O mar estava calmo. A lua cheia iluminava tudo com uma luz prateada. Foi quando Helena finalmente reuniu coragem. Perguntou por que ele tinha terminado com ela daquele jeito, tão frio, tão definitivo. Disse que nunca tinha entendido, que aquilo a tinha atormentado por anos. Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Então começou a falar. Contou sobre a noite em que o pai faleceu, sobre o empurrão, sobre a culpa que carregava desde então. Contou como tinha se sentido indigno dela, como tinha medo de arrastá-la para dentro da sua escuridão. Disse que achava que estava protegendo ela ao se afastar. Helena escutou tudo com lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando ele terminou, ela disse que ele tinha sido egoísta, que não tinha dado a ela a chance de escolher, de ficar ao lado dele, de enfrentar tudo juntos. Disse que a decisão do pai dela já tinha sido suficientemente dolorosa e que quando Rafael a rejeitou depois, ela sentiu que tinha perdido a única pessoa que realmente a entendia. Perguntou se ele sabia o quanto ela tinha sofrido, quantas noites tinha chorado, como tinha se casado com um homem que não amava só para tentar preencher o vazio que ele tinha deixado. Rafael olhou para ela, chocado. Perguntou se ela não amava o marido. Helena limpou as lágrimas e admitiu que respeitava o marido, que ele era um bom homem, um bom pai, mas que nunca tinha sentido por ele o que sentiu por Rafael. Disse que tinha se conformado com um amor morno porque achava que nunca mais sentiria aquele fogo da adolescência. E aí, olhando nos olhos de Rafael sob a luz da lua, ela percebeu que estava errada. O fogo ainda estava lá. Nunca tinha se apagado. Rafael se aproximou devagar, como se ela fosse desaparecer a qualquer momento. Tocou o rosto dela com uma delicadeza que contrastava com a intensidade do momento. Helena fechou os olhos com o toque. Quando ele a beijou, foi como se o tempo voltasse atrás. O beijo tinha a mesma urgência, a mesma paixão, a mesma conexão que tinham compartilhado 21 anos atrás. Helena o puxou para perto, entrelaçou os dedos nos cabelos dele, deixou que todos os anos de repressão e saudade se despejassem naquele beijo. Quando finalmente se separaram, estavam ambos sem fôlego. Rafael encostou a testa na dela e murmurou que nunca tinha parado de amá-la. Helena disse que também não. Ficaram abraçados na varanda por horas, conversando sobre tudo o que tinha acontecido nos anos em que estiveram separados, preenchendo as lacunas, curando as feridas antigas. Passaram aquela noite juntos com uma intensidade que assustou os dois. Era como se precisassem compensar todo o tempo perdido, como se cada toque fosse ao mesmo tempo uma declaração e um pedido de desculpas. Depois, deitados na cama, Helena encostou a cabeça no peito de Rafael e chorou. Chorou pelos anos perdidos, pela vida que poderiam ter tido juntos, pela impossibilidade do presente. Porque mesmo com todo aquele amor, ela tinha uma família, filhos que dependiam dela, uma vida que não podia simplesmente abandonar. Rafael acariciou os cabelos dela e sentiu o coração se partir novamente. Sabia que aquele fim de semana era tudo o que eles teriam. Era ao mesmo tempo um presente e uma tortura. No sábado, tentaram aproveitar cada momento como se fosse o último. Acordaram cedo, fizeram café da manhã juntos, caminharam pela praia de mãos dadas. Rafael fez ela rir contando histórias da faculdade.
Helena falou sobre os projetos de arquitetura que mais a orgulhavam. Tentaram viver naquele pequeno bolha, naquele universo paralelo onde eram apenas eles dois e nada mais importava. Nadaram no mar, se beijaram debaixo d'água, fizeram castelos de areia como crianças. Mas à tarde, quando voltaram para a casa, a realidade começou a se infiltrar novamente. O telefone de Helena tocou. Era o filho mais velho querendo saber quando ela voltaria. Ela conversou com ele, forçando a voz a soar normal, dizendo que estava tudo bem, que a mamãe voltaria no domingo. Quando desligou, Rafael viu a culpa tomando conta do rosto dela. Perguntou se ela estava bem. Helena disse que sim, mas os dois sabiam que era mentira. Naquela noite, durante o jantar, Helena finalmente verbalizou o que ambos estavam pensando. Disse que amava Rafael, que sempre amaria, mas que não podia fazer aquilo com a família dela. Não podia destruir a vida dos filhos, não podia ser egoísta daquele jeito. Rafael assentiu, embora cada palavra fosse como uma facada. Disse que entendia, que não pediria para ela escolher. Mas perguntou se não poderiam ter pelo menos aquilo, aquele fim de semana, aquela lembrança para guardar. Helena concordou, com os olhos cheios de lágrimas. Disse que sim, que teriam aquilo para sempre. Passaram juntos pela última vez naquela noite, com uma tristeza e uma intensidade que nenhum dos dois esqueceria jamais. Foi uma despedida, embora nenhum tenha dito a palavra. No domingo de manhã, fizeram as malas em silêncio. A casa que tinha sido um refúgio mágico por 2 dias agora parecia apenas dolorosamente vazia. Rafael carregou a bolsa de Helena até o carro. Quando ela entrou e ligou o motor, ele se inclinou pela janela e a beijou uma última vez. Disse que ela tinha feito a vida dele valer a pena, mesmo que tenha sido só por um fim de semana. Helena segurou o rosto dele com as 2 mãos e disse que ele tinha sido o grande amor da vida dela, o único de verdade. Então ligou o carro e saiu, sem olhar para trás, porque sabia que se olhasse não conseguiria ir embora. Rafael ficou parado na entrada da casa, vendo o carro desaparecer na estrada, sentindo que uma parte dele ia embora com ela. Voltou para dentro, sentou no sofá onde tinham conversado, onde tinham se beijado, e deixou as lágrimas finalmente caírem. Chorou por tudo que tinham perdido, por tudo que nunca teriam. Depois, limpou o rosto, trancou a casa e foi embora. Voltou para sua vida vazia, para o apartamento silencioso, para os dias que se seguiriam iguais e monótonos. Os dias após o fim de semana foram os mais difíceis. Rafael tentou mergulhar no trabalho, aceitar projetos mais desafiadores, qualquer coisa para ocupar a mente. Mas à noite, quando estava sozinho, Helena invadia seus pensamentos. Pensava em ligar, em mandar uma mensagem, em pedir para ela deixar tudo e ficar com ele. Mas sabia que não podia fazer isso. Ela tinha escolhido e ele precisava respeitar. Helena voltou para casa e tentou retomar a rotina. Fazia o café da manhã para os filhos, levava eles para a escola, ia trabalhar, voltava, fazia o jantar, ajudava com a lição de casa. Mas estava em piloto automático. O marido percebeu que algo estava diferente. Perguntou se estava tudo bem. Ela disse que sim, que era apenas cansaço do trabalho. Mas à noite, quando todos dormiam, ela ia para o banheiro e chorava baixinho, mordendo a toalha para não fazer barulho. Pensava em Rafael constantemente, na sensação de estar nos braços dele, nas conversas, nos risos, no amor que ainda sentia tão intensamente que doía fisicamente. Passou a ter insônia, a perder peso, a ficar irritada sem motivo. A culpa a consumia por todos os lados. Culpa por ter traído o marido, culpa por não poder ficar com Rafael, culpa por não conseguir ser feliz com a vida que tinha. 3 semanas depois do fim de semana na praia, Rafael não aguentou mais. Mandou uma mensagem simples: "Preciso te ver." Helena respondeu depois de 2 horas, quando conseguiu ficar sozinha. Disse que também, mas que não podia, que precisavam ser fortes. Rafael insistiu. Disse que só precisava vê-la uma vez, que não aguentava ficar sem ela.
Helena hesitou, mas acabou concordando. Marcaram num café discreto no centro da cidade. Quando se viram, foi como uma necessidade vital. Sentaram um de frente para o outro e mal tocaram no café que pediram. Apenas conversaram, olharam nos olhos um do outro, alimentaram aquela conexão que recusava a acabar. Rafael pegou na mão dela por cima da mesa. Perguntou se ela era feliz. Helena pensou muito antes de responder. Disse que tinha uma vida confortável, filhos maravilhosos, mas que felicidade era uma palavra grande. Perguntou se ele era feliz. Rafael riu sem humor e disse que felicidade foi aquele fim de semana com ela, e que todo o resto era apenas existir. Helena sentiu o peito apertar. Disse que não era justo, que não podiam fazer aquilo com eles mesmos. Rafael concordou, mas disse que não conseguia simplesmente apagar o que sentia. Perguntou se havia alguma possibilidade, algum futuro onde eles pudessem estar juntos. Helena balançou a cabeça com lágrimas nos olhos. Disse que os filhos eram pequenos, que não podia destruir a família deles. Talvez daqui a muitos anos, quando eles crescessem. Mas não agora. Rafael assentiu, engolindo a dor. Disse que esperaria. Que esperaria quanto tempo fosse necessário, porque ela valia a pena. Eles começaram a se encontrar assim, uma vez por mês, às vezes menos, sempre em cafés discretos, sempre apenas para conversar, sempre terminando com o coração partido. Era uma tortura para os dois, mas nenhum conseguia parar. Era como se aqueles encontros fossem o oxigênio que precisavam para continuar vivendo. Helena ia para casa depois de cada encontro se sentindo destroçada. O marido começou a desconfiar. Perguntava onde ela estava, checava o celular dela quando ela estava no banho. Helena tentava ser mais cuidadosa, mas a culpa estava comendo ela viva. Rafael também sofria. Cada vez que se despedia dela, tinha que usar toda a força de vontade para não implorar que ficasse. Via ela voltar para outro homem, para outra vida, e isso o destruía um pouco mais a cada vez. Começou a beber mais, a dormir menos, a se isolar dos poucos amigos que tinha. A vida tinha virado uma espera interminável pelo próximo encontro com Helena, e depois uma contagem regressiva até poder vê-la novamente. 4 meses se passaram assim. 4 meses de encontros clandestinos, de mensagens apagadas, de um amor que não podia existir, mas que se recusava a morrer. Helena estava cada vez mais distante em casa, mais ausente com os filhos, mais fria com o marido. Sentia que estava vivendo uma mentira, fingindo ser alguém que não era. O pior é que não conseguia mais esconder. Os filhos perguntavam por que a mamãe estava sempre triste. O marido passou de desconfiado para certo de que havia outro homem. Numa noite de quinta-feira, ele a confrontou. Disse que sabia que ela estava traindo ele, que queria a verdade. Helena poderia ter negado, poderia ter inventado alguma desculpa, mas estava cansada demais de mentir. Confirmou. Disse que sim, que havia outra pessoa, mas que não estava tendo um caso, que eram apenas encontros para conversar. O marido riu com amargura. Perguntou se ela achava que ele era tolo, se ela realmente esperava que ele acreditasse nisso. Helena chorou e tentou explicar que era complicado, que era alguém do passado, que ela não sabia o que fazer. O marido disse que ela tinha 2 opções: terminar com esse homem imediatamente e nunca mais vê-lo, ou pedir o divórcio. Disse que não ia ficar num casamento onde a esposa estava apaixonada por outro. Deu a ela 1 semana para decidir. Helena ficou destroçada. Passou a noite acordada, pensando nos filhos, na vida que tinha construído, em Rafael. Sabia que deveria escolher a família. Era o certo a fazer. Mas a ideia de nunca mais ver Rafael, de nunca mais sentir o que sentia quando estava com ele, era insuportável. No dia seguinte, marcou de encontrar Rafael num lugar diferente, um pequeno restaurante afastado onde ninguém os conhecia. Quando chegou, Rafael percebeu imediatamente que algo estava errado. Ela estava pálida, com olheiras profundas, as mãos tremendo. Perguntou o que tinha acontecido. Helena contou tudo. Disse que o marido tinha descoberto, que tinha dado um ultimato, que ela precisava decidir. Rafael ficou em silêncio.
o coração batendo descompassado. Pela primeira vez em meses, havia uma possibilidade real. Ela poderia escolher ele. Eles poderiam finalmente estar juntos. Mas quando olhou para o rosto destruído de Helena, para o sofrimento estampado ali, soube que não podia pedir isso a ela. Não podia ser responsável por destruir a família dela, por machucar as crianças que ela amava. Pegou nas mãos dela e disse a coisa mais difícil que já teve que dizer na vida. Disse que ela deveria ficar com a família, que os filhos precisavam dela, que era o certo a fazer. Helena olhou para ele com choque e dor. Perguntou se ele estava terminando com ela. Rafael engoliu as lágrimas e disse que estava libertando ela. Disse que a amava demais para ser egoísta, que queria que ela fosse feliz, mesmo que não fosse com ele. Helena começou a chorar desesperadamente. Disse que não queria, que não conseguiria viver sem vê-lo, que ele era a única coisa real na vida dela. Rafael se levantou, beijou a testa dela uma última vez e saiu do restaurante antes que mudasse de ideia. Helena ficou ali, sozinha, chorando entre as mesas, sentindo o coração se despedaçar de uma forma que não sabia ser possível. As semanas que seguiram foram um tormento para os dois. Helena voltou para casa e disse ao marido que tinha terminado tudo, que nunca mais veria aquele homem. O marido foi frio, mas aceitou. Disse que precisariam fazer terapia de casal, reconstruir a confiança. Helena concordou com tudo, entorpecida. Mas cada dia era uma agonia. Acordava sem vontade de levantar, forçava sorrisos para os filhos, fingia atenção na terapia. Por dentro, sentia como se uma parte dela tivesse partido. Rafael também estava destruído. Parou de comer direito, perdeu quase 8 quilos em um mês, começou a ter problemas no trabalho porque não conseguia se concentrar. Os amigos se preocuparam, sugeriram que procurasse ajuda, mas ele recusava. Apenas trabalhava e bebia. Trabalhava e bebia. Num ciclo destrutivo que sabia que o estava prejudicando aos poucos, mas não conseguia parar. Uma noite, em um momento de fraqueza, pegou o celular e escreveu uma mensagem longa para Helena. Disse tudo o que sentia, todo o amor que carregava, como cada dia sem ela era uma tortura, como queria que as coisas fossem diferentes. Ficou com o dedo sobre o botão de enviar por longos minutos, mas no final apagou tudo. Não podia fazer aquilo com ela. Tinha tomado a decisão de deixá-la ir, precisava se manter firme. Mas a dor era tão física, tão real, que às vezes ele não sabia como ia conseguir sobreviver ao dia seguinte. 2 meses se passaram sem nenhum contato. Para Helena, cada dia parecia durar uma eternidade. Ela tentava se reconectar com o marido, ser presente com os filhos, mas sentia como se estivesse representando o papel de si mesma. A terapeuta perguntava se ela estava feliz, e Helena mentia dizendo que estava melhorando. Mas à noite, quando todos dormiam, ela abria a gaveta onde guardava os poemas antigos de Rafael e uma foto que eles tinham tirado no fim de semana na praia, que ela tinha conseguido imprimir às escondidas. Olhava para aquela foto e chorava baixinho. Rafael tinha parado de beber depois de acordar uma manhã, sem lembrar de como tinha chegado em casa. Percebeu que estava se destruindo e que Helena não ia querer isso para ele. Então tentou se reconstruir. Voltou a correr, a comer direito, a se dedicar ao trabalho. Conseguiu um grande projeto, uma ponte que seria construída na região metropolitana. Mergulhou naquele projeto de corpo e alma, trabalhando 12, 14 horas por dia. Porque quando estava trabalhando, não pensava em Helena, ou pensava menos. Tudo o que fazia era para honrar o amor que sentia por ela, para ser o homem que ela merecia, mesmo que ela nunca fosse ver. Foi numa terça-feira de manhã que tudo mudou. Rafael estava no canteiro de obras, verificando as fundações da ponte, quando sentiu uma dor aguda no peito. Pensou que era só cansaço. Ignorou. A dor piorou. Ficou sem ar. O mundo começou a girar. Tentou se apoiar numa das vigas, mas caiu no chão. Os operários correram para ajudar. Alguém chamou a ambulância. Rafael estava consciente, mas confuso. A dor no peito era insuportável.
Lembrou da dor que sentiu quando Helena foi embora pela primeira vez, quando tinha 16 anos. Lembrou do rosto dela iluminado pela lua na varanda da casa de praia. Lembrou do último beijo, no restaurante, na testa dela. Pensou que era assim que ia partir, com o nome dela nos lábios e o amor por ela no coração. A ambulância chegou em 8 minutos. Os paramédicos trabalharam nele ali mesmo, depois o levaram às pressas para o hospital. No pronto-socorro, os médicos foram diretos. Infarto agudo do miocárdio. Precisavam fazer uma cirurgia de emergência. Rafael assentiu. Não tinha forças para falar. Antes de adormecer com a anestesia, pediu ao médico que, se algo acontecesse, entrassem em contato com uma pessoa. Deu o número de Helena. Disse que ela precisava saber. O médico prometeu, mas disse para ele não pensar nisso, que ia dar tudo certo. A cirurgia durou 4 horas. Foi complicada. Houve momentos em que a equipe médica não tinha certeza se ele ia sobreviver. Mas Rafael era forte. Tinha passado por coisa demais na vida para desistir fácil. Quando acordou na unidade de terapia intensiva, estava rodeado de máquinas, tubos saindo do corpo, dor em todo lugar. Uma enfermeira se aproximou, disse que tinha ligado para o número que ele pediu, que a moça estava a caminho. Rafael fechou os olhos aliviado. Ia ver Helena mais uma vez. Talvez fosse a última, mas ia ver. Helena estava numa reunião de clientes quando o telefone tocou. Era um número desconhecido do hospital. Atendeu achando que era algo dos filhos, o coração disparando. Mas a voz do outro lado disse que era sobre Rafael Oliveira, que ele tinha sofrido um infarto, estava na unidade de terapia intensiva, tinha pedido para contatá-la. Helena sentiu o mundo desabar. Disse que ia imediatamente. Pegou a bolsa, saiu da reunião sem explicações, entrou no carro tremendo tanto que mal conseguia dirigir. Ligou para o marido, disse que tinha tido uma emergência no trabalho, que talvez não voltasse para casa aquela noite. Ele questionou, mas ela desligou antes de ouvir. Nada mais importava naquele momento. Rafael estava no hospital. Rafael tinha quase partido. Rafael tinha pedido por ela. Quando chegou ao hospital, estava desesperada. Perguntou na recepção, praticamente correu até a unidade de terapia intensiva. A enfermeira tentou barrar. Disse que só família podia entrar. Helena disse que era a noiva dele. Mentiu sem hesitar. A enfermeira hesitou, mas deixou ela entrar. Quando Helena viu Rafael deitado naquela cama, pálido, com tubos por todo lado, teve que segurar na parede para não cair. Aproximou-se devagar, segurou a mão dele. Rafael abriu os olhos e a viu. Tentou sorrir, mas saiu mais como uma careta. Helena sentou na cadeira ao lado da cama, segurando a mão dele com força, as lágrimas escorrendo livremente. Perguntou o que tinha acontecido, por que ele não tinha cuidado da saúde, por que não tinha ligado para ela. Rafael disse com voz fraca que tinha tentado se esquecer dela, que tinha trabalhado demais, dormido de menos, que o coração não aguentou. Disse que literalmente tinha adoecido de amor por ela. Helena soluçou. Disse que ele não podia partir, que não podia deixá-la, que ela não sobreviveria sem ele. Rafael acariciou a mão dela e disse que pelo menos tinha visto ela mais uma vez. Que aquilo era suficiente. Helena ficou no hospital o resto do dia e a noite toda. Recusou sair. Dormiu na cadeira ao lado da cama de Rafael. As enfermeiras fizeram vista grossa. Sabiam amor verdadeiro quando viam um. Na manhã seguinte, o médico veio com notícias. A cirurgia tinha sido um sucesso, mas o coração de Rafael estava muito danificado. Ele ia precisar de muito repouso, mudanças drásticas no estilo de vida, acompanhamento constante. E mesmo assim, a expectativa de vida tinha sido drasticamente reduzida. Talvez 5 anos, talvez 10, dependendo de como o corpo reagisse. Era uma sentença. Helena agradeceu ao médico com a voz embargada. Quando eles ficaram sozinhos, ela segurou o rosto de Rafael com as 2 mãos e disse que ia ficar com ele. Que não importava mais o resto, que não conseguia viver sem ele, que quase o ter perdido tinha deixado tudo claro. Ia pedir o divórcio, ia enfrentar tudo,
mas ia ficar ao lado dele pelo tempo que ele tivesse. Rafael tentou argumentar. Disse que ela não podia fazer aquilo, que os filhos precisavam dela, que ele não ia deixar ela destruir a vida por causa dele. Helena foi firme. Disse que os filhos já estavam sentindo que ela era infeliz, que crescer com uma mãe presente mas sem vida era pior do que ter pais separados mas honestos. Disse que tinha tomado a decisão e que Rafael não tinha o direito de tirar isso dela. Eles choraram juntos, abraçados naquela cama de hospital, segurando um no outro como se fossem se afogar se soltassem. Os dias seguintes foram caóticos. Helena voltou para casa e teve a conversa mais difícil da vida com o marido. Disse a verdade toda. Que tinha se apaixonado aos 16 anos por um garoto que nunca tinha esquecido. Que eles tinham se reencontrado. Que ele estava doente. Que ela precisava estar com ele. O marido reagiu primeiro com raiva, depois com uma tristeza profunda. Disse que sempre soube que ela não o amava de verdade, mas tinha esperado que com o tempo ela aprendesse a amar. Helena pediu desculpas sinceramente. Disse que ele era um bom homem e que merecia alguém que o amasse completamente. O divórcio foi rápido. Eles acordaram guarda compartilhada dos filhos. Helena se mudou para um apartamento pequeno perto do hospital onde Rafael estava internado. Contar para os filhos foi a parte mais dolorosa. O mais velho, de 8 anos, chorou e perguntou por quê. Helena tentou explicar da forma mais honesta possível. Disse que às vezes os adultos cometem erros, que ela e o pai não eram mais felizes juntos, mas que ambos amavam muito eles e que nada ia mudar quanto a isso. Foi devastador, mas necessário. Quando Rafael recebeu alta 3 semanas depois, Helena o levou para o apartamento dela. Ele argumentou fraco que deveria ir para a casa dele, mas ela não aceitou discussão. Ia cuidar dele, ponto final. Os meses que seguiram foram estranhos e maravilhosos ao mesmo tempo. Rafael se recuperava lentamente, com Helena cuidando dele com uma dedicação que o emocionava todos os dias. Ela trabalhava de casa quando possível, preparava comidas saudáveis, o acompanhava nas consultas médicas, fazia ele caminhar todos os dias. Aos poucos, ele foi melhorando, ganhando peso, recuperando as cores, voltando a sorrir. Eles viviam uma rotina simples, mas feliz. Acordavam juntos, tomavam café da manhã, conversando sobre tudo e nada, trabalhavam cada um nos seus projetos, se reencontravam no almoço. À noite, cozinhavam juntos, assistiam filmes abraçados no sofá, viviam juntos com cuidado por causa do coração de Rafael, dormiam entrelaçados. Era a vida que tinham sonhado aos 16 anos, chegando 22 anos depois. Helena levava os filhos para o apartamento aos finais de semana. No começo foi difícil. As crianças eram desconfiadas de Rafael, meio distantes. Mas ele foi paciente. Brincava com eles, ajudava com a lição de casa, contava histórias. Aos poucos, eles foram aceitando. O mais novo foi o primeiro. Começou a chamar Rafael de tio Rafa, a pedir para ele jogar videogame junto. O mais velho demorou mais, mas quando viu que a mãe estava realmente feliz, mais feliz do que ele lembrava de vê-la, começou a se abrir também. 6 meses depois da cirurgia, numa noite de inverno, Rafael pediu Helena em casamento. Foi simples. Eles estavam na varanda do apartamento pequeno, tomando chocolate quente, vendo a cidade acesa lá embaixo. Rafael pegou na mão dela e disse que sabia que não ia viver tanto quanto um homem normal, que o coração dele era fraco, que talvez tivessem apenas alguns anos juntos, mas queria que fossem anos como marido e mulher. Queria oficializar diante do mundo o amor que sempre tinham sentido. Não tinha anel, não tinha discurso ensaiado, apenas o coração na mão e a esperança nos olhos. Helena disse sim antes mesmo dele terminar. Disse que sim 1000 vezes, que casaria com ele quantas vezes fosse necessário, em todas as vidas possíveis. Se casaram 2 meses depois, numa cerimônia pequena numa capela simples. Estavam presentes apenas as pessoas mais próximas, os irmãos de Rafael, alguns amigos, os filhos de Helena,
E, surpreendentemente, o ex-marido dela, que foi porque os meninos pediram e porque no fundo era um homem bom que queria que a mãe dos filhos dele fosse feliz. Foi um casamento emocionante. Helena estava linda num vestido simples de renda branca. Rafael chorou quando a viu entrando. Trocaram alianças com as mãos tremendo. Prometeram amar um ao outro na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Quando o padre disse, "Pode beijar a noiva", Rafael beijou Helena com toda a paixão de 22 anos de espera. Os convidados aplaudiram com lágrimas nos olhos. Era impossível não se emocionar vendo aqueles dois finalmente juntos. A vida de casados era tudo o que tinham sonhado. Claro que havia desafios. O coração de Rafael era frágil, ele tinha limitações, precisava de cuidados constantes. Helena, às vezes, sentia culpa por ter tirado os filhos da rotina normal, por ter causado dor ao ex-marido. Rafael, às vezes, tinha medo de partir e deixar Helena sozinha novamente. Mas eles enfrentavam tudo juntos. Conversavam sobre os medos, se apoiavam nas dificuldades, celebravam cada dia como se fosse um presente, porque sabiam que era. Cada manhã que acordavam juntos, cada beijo, cada risada, cada plano para o futuro, mesmo sem saber se haveria um futuro longo, tudo era precioso. Rafael voltou a escrever poesia, agora não mais em folhas arrancadas de caderno, mas num notebook que Helena deu de presente. Ela os lia todos e dizia que eram os melhores poemas do mundo. Helena voltou a tocar piano, algo que tinha abandonado há anos. Tocava para Rafael nas noites tranquilas, e ele ficava ouvindo com os olhos fechados, achando que tinha chegado ao paraíso. Viajaram para lugares que sempre quiseram conhecer, sempre tomando cuidado com a saúde de Rafael. Foram para a praia onde tudo recomeçou, a casa de Marcos que agora era deles. Ficaram lá uma semana inteira, revivendo memórias, criando novas. Foi numa dessas noites que Rafael disse a Helena que mesmo se partisse amanhã, teria valido a pena. Que aqueles meses com ela tinham sido mais valiosos do que uma vida inteira sem ela. Helena o fez prometer que não ia partir. Não ainda. Não tão cedo. Rafael prometeu que ia lutar com todas as forças para ficar com ela o máximo possível. Mas o coração humano tem seus limites. 1 ano e meio depois do casamento, numa manhã ensolarada de outubro, Rafael acordou sentindo dores no peito novamente. Helena imediatamente o levou ao hospital. Os médicos fizeram exames e as notícias não foram boas. O coração estava falhando novamente. Mesmo com todos os cuidados, com todos os remédios, com todo o amor do mundo, o órgão simplesmente não aguentava mais. Precisariam tentar outra cirurgia, mas as chances de sucesso eram baixas, muito baixas. Rafael e Helena voltaram para casa em silêncio. Naquela noite, deitados na cama, de mãos dadas, eles finalmente falaram sobre a possibilidade real da perda. Rafael disse que não tinha medo de partir. Tinha medo de deixar ela. Helena disse que não sabia como ia continuar sem ele, mas que se orgulhava de cada segundo que tiveram juntos. Disse que ele tinha tornado ela a pessoa que sempre quis ser, corajosa o suficiente para escolher o amor. Viveram juntos naquela noite com uma ternura infinita, sabendo que poderia ser a última vez. Depois, Helena deitou a cabeça no peito de Rafael, ouvindo o coração fraco batendo, e chorou até adormecer. A cirurgia foi marcada para uma terça-feira de manhã. No dia anterior, Rafael fez questão de passar tempo com os enteados. Brincou com eles, contou histórias, disse que os amava como se fossem seus próprios filhos. As crianças, agora com 10 e 8 anos, perceberam que algo estava diferente. O mais velho perguntou se ele ia ficar bem. Rafael disse que ia fazer o melhor possível. À noite, depois que os meninos foram embora com o pai, Rafael e Helena se sentaram para jantar. Mas nenhum dos dois conseguiu comer. Apenas ficaram se olhando através da mesa, gravando cada detalhe do rosto um do outro na memória. Rafael pegou a mão de Helena e disse que ela tinha que prometer uma coisa. Se ele não sobrevivesse à cirurgia, ela tinha que seguir em frente. Tinha que viver, ser feliz, amar novamente se encontrasse alguém.
Helena balançou a cabeça veementemente. Disse que não ia conseguir amar de novo, que ele era o único. Rafael insistiu. Disse que ela era jovem demais, tinha vida demais pela frente, não podia desperdiçar ficando presa ao passado. Helena chorou e disse que ele era o presente dela, não o passado, e que ia honrar o amor deles do jeito que achasse melhor. Rafael percebeu que não ia ganhar aquela discussão. Então, apenas a puxou para um abraço e seguraram um ao outro como se fossem uma coisa só. Na manhã da cirurgia, Helena acordou cedo e preparou o café favorito de Rafael. Eles tomaram em silêncio, saboreando cada gole como se fosse sagrado. Depois se arrumaram e foram para o hospital. Durante o trajeto, de mãos dadas no banco de trás do táxi, Rafael olhou para a cidade passando pela janela. Pensou em como a vida era estranha. Tinha crescido na dificuldade, carregado culpa e dor, vivido tanto tempo sem o amor da sua vida. Mas agora, nos últimos momentos antes de uma cirurgia que poderia tirar sua vida, sentia que tinha sido abençoado. Tinha conhecido Helena, tinha amado e sido amado por ela. Tinha tido meses de felicidade que valiam por uma vida inteira. Olhou para ela ao lado dele e pensou que se fosse para partir hoje, partiria feliz. No hospital, enquanto faziam os preparativos, Helena não soltou a mão dele nem por um segundo. Só quando vieram buscá-lo para a sala de cirurgia, ela teve que soltar. Rafael olhou para ela uma última vez. Disse, eu te amo. Helena disse, eu te amo mais. Ele sorriu e disse, impossível. Então as portas se fecharam e ele sumiu no corredor. Helena ficou na sala de espera, sozinha com seus pensamentos e suas orações. As horas se arrastaram. 3 horas viraram 4. 4 viraram 5. A cada minuto que passava, o medo crescia. Ela andava de um lado para o outro, incapaz de ficar parada. Pensava em todas as vezes que tinham se separado, todas as chances perdidas, todos os anos desperdiçados. Pensava que se Rafael partisse, nunca se perdoaria por ter esperado tanto para ficar com ele. Deveria ter largado tudo logo no início. Deveria ter sido mais corajosa. Mas também pensava que talvez aquele fosse o destino deles. Ter esse tempo curto, mas intenso. Essa segunda chance que queimou brilhante e rápido como uma estrela cadente. Às 6 horas da tarde, um médico finalmente apareceu. O rosto dele estava cansado. Sério. Helena se levantou com o coração na garganta. O médico pediu que ela sentasse. Helena sabia o que vinha. Podia ver nos olhos dele. Sentou porque as pernas não a sustentavam mais. O médico disse que tinham feito tudo o que podiam, que a cirurgia tinha complicado, que o coração de Rafael tinha parado 2 vezes na mesa de operação. Conseguiram reanimar nas 2, mas na 3ª vez não conseguiram mais. Rafael tinha falecido às 17 horas e 42 minutos. Sentiam muito. Helena ouviu as palavras, mas não conseguiu processar. Era como se estivesse debaixo d'água. Tudo distante e abafado. Perguntou se podia vê-lo. O médico hesitou, mas concordou. Levou ela até uma sala pequena onde Rafael estava deitado numa maca, coberto por um lençol branco até o peito. Ele parecia estar dormindo. O rosto finalmente em paz, sem sinais de dor. Helena se aproximou devagar. Tocou o rosto dele. Estava frio. Aquele corpo que ela conhecia tão bem, que tinha segurado e amado e cuidado, estava frio e sem vida. Sentou na cadeira ao lado, pegou a mão dele e ficou ali, em silêncio, por horas. Não chorava, não falava, apenas segurava a mão dele e tentava entender como ia viver num mundo sem Rafael. Como ia acordar de manhã sem ele do lado. Como ia tomar café sozinha. Como ia sobreviver às noites. Não sabia. Não tinha respostas. Só sabia que uma parte dela tinha se ido com ele. Que nunca mais seria a mesma pessoa. Eventualmente, alguém veio e disse gentilmente que precisavam levar o corpo. Helena assentiu. Beijou a testa fria de Rafael uma última vez. Sussurrou um te amo que ele não podia mais ouvir e saiu daquela sala sabendo que estava deixando o coração dela ali.
O funeral foi 3 dias depois, numa manhã chuvosa que parecia combinar com o luto. Havia mais gente do que Helena esperava. Colegas de trabalho de Rafael, vizinhos, os irmãos dele com as famílias, amigos da época do colégio que souberam pela notícia, o ex-marido de Helena que foi prestar seus respeitos. Helena estava de pé ao lado do caixão, vestida de preto, os olhos secos porque já não tinha mais lágrimas. Os filhos estavam ao lado dela, segurando as mãos da mãe, tentando entender aquela perda que mal conheciam. As pessoas passavam, davam os pêsames, diziam que Rafael estava em lugar melhor, todos aqueles clichês que não confortavam nada. Helena agradecia automaticamente, sem realmente ouvir. Sua mente estava longe, presa em memórias. Rafael, aos 16 anos, sorrindo tímido na biblioteca. Rafael na laje da comunidade, mostrando as estrelas. Rafael no fim de semana na praia, beijando ela sob a lua. Rafael no altar, dizendo sim para sempre. Rafael na cama do hospital, prometendo lutar para ficar com ela. Todas aquelas versões de Rafael, todas aquelas memórias, era tudo que tinha agora. Quando chegou a hora de fechar o caixão, Helena finalmente desmoronou. Caiu de joelhos chorando, dizendo que não estava pronta, que não conseguia deixá-lo ir. Os irmãos de Rafael a ajudaram a se levantar, a seguraram enquanto o caixão era fechado e levado. No cemitério, Helena jogou uma rosa branca sobre o caixão enquanto ele descia. Pensou em todos os poemas que Rafael tinha escrito para ela. Todas as palavras de amor que tinham trocado. Pensou que o amor deles tinha sido maior que a vida, mais forte que as circunstâncias, mais verdadeiro que qualquer coisa que ela conhecia, e que mesmo com toda a dor, não se arrependia de nada. Valeu cada lágrima, cada luta, cada momento roubado. Valeu tudo por ter amado Rafael e sido amada por ele. Os meses que seguiram foram os mais difíceis da vida de Helena. Ela tentava manter a rotina por causa dos filhos, mas era uma luta diária. Acordava e por um segundo esquecia. Então a realidade batia como um soco, e ela tinha que respirar fundo para conseguir levantar da cama. O apartamento onde tinham vivido juntos era cheio de memórias. O travesseiro dele ainda cheirava a ele. As roupas dele ainda estavam no armário. Os poemas dele ainda estavam salvos no computador. Helena não conseguia se livrar de nada. Era como se descartando as coisas dele, ela estivesse descartando a memória dele. Seus amigos se preocupavam, sugeriam terapia, que ela saísse mais, que conhecesse gente nova. Mas Helena não estava pronta. Talvez nunca estivesse. Tinha tido o grande amor da vida dela. Tinha conhecido a intensidade do amor verdadeiro. Tudo depois disso parecia sem graça, sem sentido. Os filhos eram sua única razão para continuar. Eles precisavam dela. Então ela se levantava todos os dias e fingia estar bem. Com o tempo, fingir ficou um pouco mais fácil. A dor não diminuía, mas ela aprendia a conviver com ela, a carregar aquele peso. Começou a tocar piano novamente, as mesmas músicas que tocava para Rafael. Era uma forma de se sentir perto dele. Começou a ler os poemas dele em voz alta, como se ele pudesse ouvi-la. Eram pequenos rituais que a mantinham conectada, que a impediam de sentir que ele tinha se ido completamente. 1 ano depois da partida de Rafael, Helena voltou à casa de praia. Era a primeira vez desde aquele fim de semana mágico. Ficou parada na porta por longos minutos antes de conseguir entrar. Quando entrou, foi como se o tempo tivesse parado. Tudo estava exatamente como eles tinham deixado na última visita. A cadeira onde Rafael gostava de sentar. A cama onde tinham vivido momentos intensos. A varanda onde tinham passado horas conversando. Helena sentou naquela varanda, olhando o mar, e finalmente sentiu uma sensação de paz que não sentia há muito tempo. Era como se Rafael estivesse ali, ao lado dela, mesmo que ela não pudesse vê-lo. Passou o fim de semana inteiro naquela casa, conversando com ele em voz alta, relembrando histórias, chorando e rindo ao mesmo tempo. Antes de ir embora, escreveu uma carta para ele, contando tudo o que tinha acontecido no último ano, dizendo como os filhos estavam crescendo,
como ela ainda o amava com a mesma intensidade do primeiro dia. Guardou a carta dentro de um dos livros favoritos dele que estava na estante da casa. Era uma forma de deixar um pedaço dela ali, naquele lugar que era só deles. Quando voltou para a cidade, sentiu que tinha conseguido um pouco de fechamento. Não estava bem. Talvez nunca estivesse completamente bem novamente. Mas estava aprendendo a viver com a perda, a honrar o amor que tinham compartilhado, continuando a viver da melhor forma possível. Hoje, 5 anos depois da partida de Rafael, Helena ainda usa a aliança. Ainda olha para a lua em noites difíceis e pensa nele. Ainda chora às vezes, quando uma música toca ou quando vê algo que sabe que ele ia gostar. Mas também sorri ao lembrar dele. Conta histórias sobre ele para os filhos, que agora adolescentes entendem melhor o amor que a mãe teve por aquele homem que errou brevemente, mas intensamente em suas vidas. Helena nunca se casou novamente. Teve alguns encontros ao longo dos anos, incentivada por amigos bem-intencionados, mas nenhum homem conseguiu tocar aquela parte dela que pertencia a Rafael, e ela fez as pazes com isso. Entendeu que não precisa haver outro grande amor. Algumas pessoas têm a sorte de encontrar aquele amor uma vez na vida. E isso é mais do que muitos têm. Ela teve Rafael 2 vezes. Aos 16 anos, quando tudo era novo e intenso e impossível. E aos 37, quando eram adultos feridos, mas corajosos o suficiente para lutar por aquele amor. 2 períodos breves, separados por 21 anos de ausência, mas que juntos formaram a história de amor mais verdadeira que ela poderia imaginar. Helena continua tocando piano, agora dá aulas para crianças carentes nos finais de semana. Diz que é uma forma de honrar Rafael, de devolver ao mundo um pouco do que ele representava. Esperança de que não importa de onde você vem, o amor pode te alcançar, pode te transformar, pode te salvar. Ela doou a casa de praia para uma instituição que trabalha com adolescentes em situação de risco. Crianças como Rafael foi um dia. Mas antes de doar, voltou lá uma última vez, pegou a carta que tinha escrito anos atrás e a queimou na praia, vendo as cinzas serem levadas pelo vento. Era uma forma de deixar Rafael ir, não esquecê-lo, mas libertar tanto ele quanto ela mesma. Sussurrou um obrigada para o vento, por cada momento que tiveram, por cada beijo, cada conversa, cada lágrima e cada sorriso. Agradeceu por ele ter existido, por ter amado ela, por ter lhe ensinado o que significa amar sem reservas. Os filhos de Helena cresceram sabendo a história completa. Ela nunca escondeu nada. Nunca pintou a situação de forma romântica demais nem trágica demais. Apenas contou a verdade. Que às vezes o amor chega na hora errada, que às vezes as circunstâncias conspiram contra você, mas que se você for corajoso o suficiente para lutar, mesmo que por pouco tempo, vale a pena. O mais velho, que inicialmente tinha mais dificuldade em aceitar Rafael, agora fala dele com carinho. Diz que nunca viu a mãe tão feliz quanto naqueles meses em que Rafael estava vivo. E que isso lhe ensinou que amor verdadeiro não é sobre quanto tempo você tem com alguém, mas sobre a intensidade e a verdade dos momentos compartilhados. O mais novo, que chamava Rafael de tio Rafa, mantém uma foto dele na carteira. Diz que quando crescer, quer amar alguém com aquela mesma coragem. Helena às vezes se pergunta como teria sido se tivessem ficado juntos desde os 16 anos. Se teriam conseguido superar as diferenças sociais, a pressão das famílias, todos os obstáculos. Ou se o amor teria se desgastado com o tempo, com as contas a pagar, com a realidade dura da vida. Gosta de pensar que sim, que teriam conseguido. Mas também entende que talvez a separação tenha sido necessária. Talvez eles precisassem viver todas aquelas experiências, cometer todos aqueles erros, conhecer aquela dor de perder um ao outro, para finalmente entenderem o valor do que tinham. Talvez os meses que passaram juntos como adultos tenham sido tão intensos e perfeitos justamente porque sabiam, no fundo, que o tempo era limitado. Não desperdiçaram um único momento. Não guardaram palavras não ditas. Amaram como se cada dia fosse o último, e no final, foi. Às vezes,
Em noites de insônia, Helena relê os poemas que Rafael escreveu para ela. Agora são tantos, dos dois períodos da vida deles. Os de quando tinha 16 anos, escritos em folhas de caderno, cheios de erros de português, mas transbordando sinceridade. E os de quando eram casados, mais maduros, mais elaborados, mas com a mesma essência. Um amor que transcendia as palavras, mas que ele tentava capturar em versos. Há um, em particular, que Helena lê sempre que a saudade aperta demais. Foi o último que ele escreveu, na noite antes da cirurgia final. Diz assim, nas palavras dele: "Se eu partir amanhã, saiba que vivi. Vivi mais nestes meses com você do que em todos os anos sem você. Você foi a razão pela qual meu coração bateu, literalmente e metaforicamente. E se ele parar de bater amanhã, terá valido cada batida. Porque todas foram por você, para você, com você. Te amo ontem, hoje, sempre." Helena chora toda vez que lê, mas são lágrimas que limpam a alma, que a conectam com ele de uma forma que nada mais consegue. Ela entende agora, com a perspectiva do tempo, que a história deles nunca foi sobre o final feliz tradicional. Não era sobre crescer velhos juntos, ter netos, comemorar bodas de ouro. Era sobre algo maior. Era sobre dois corações que se reconheceram através de todas as barreiras, que lutaram contra todas as probabilidades, que se recusaram a desistir mesmo quando tudo parecia impossível. Era sobre escolher o amor acima da conveniência, da segurança, do que a sociedade esperava. Rafael e Helena amaram sem medo das consequências, sem calcular custos, sem garantias. E isso, Helena percebe agora, é a forma mais pura de amor que existe. O amor que não pede nada em troca, que não negocia, que simplesmente existe porque não pode deixar de existir. Há dias em que Helena sente que consegue sentir Rafael perto dela. Não de uma forma sobrenatural ou mística, mas na memória muscular do corpo, no jeito que o coração acelera quando ela pensa nele, nos arrepios que sente quando o vento bate no rosto de uma forma que lembra o toque dele. Ele está nas músicas que ela toca, nos lugares que visitaram juntos, nos sorrisos dos filhos quando eles fazem algo corajoso e ela pensa: Rafael ficaria orgulhoso disso. Ele vive na forma como ela escolhe viver agora, sem medo, sem arrependimentos, abraçando cada momento porque sabe o quão rápido tudo pode acabar. Rafael lhe ensinou que a vida é curta demais para amor pela metade, para sonhos adiados, para palavras não ditas. Então Helena vive plenamente, ama intensamente quando ama, abraça os filhos com mais força, diz eu te amo para as pessoas que importam, não desperdiça tempo com arrependimentos. É o legado dele, a marca que ele deixou nela. E nos momentos mais difíceis, quando a saudade dói tanto que ela mal consegue respirar, Helena fecha os olhos e se lembra da última coisa que Rafael disse para ela antes de entrar na cirurgia. 3 palavras simples. Eu te amo. Não foram palavras dramáticas, não foram um discurso elaborado. Apenas a verdade mais fundamental entre eles, dita de forma simples, mas carregando o peso de 22 anos de amor, separação, reencontro e despedida. Helena sussurra de volta para o vazio. Eu também te amo. E sabe que de alguma forma, em algum lugar, ele ouve. Porque o amor como o deles não termina com a perda física. Ele se transforma, evolui, continua de outras formas. Está nas lembranças guardadas, nas lições aprendidas, nas pessoas que eles tocaram com sua história. Rafael partiu, mas o amor permanece. E enquanto Helena respirar, enquanto seu coração bater, aquele amor continuará vivo nela. Hoje, quando alguém pergunta a Helena sobre arrependimentos na vida, ela responde sem hesitar: nenhum. Nem por ter terminado aos 16 anos, porque aquilo os ensinou sobre perda. Nem por ter esperado tanto para ficarem juntos de novo, porque aquilo os ensinou sobre valor. Nem por ter enfrentado todos os julgamentos, causado dor ao ex-marido, virado a vida dos filhos de ponta cabeça, porque tudo isso valeu por cada dia que teve com Rafael. Ela teve 1 ano e meio de casamento com ele.
547 dias, para ser exata. Ela conta. E esses dias foram mais valiosos, mais reais, mais cheios de vida do que muitas pessoas experimentam em 80 anos. Então não, ela não se arrepende. Escolheria tudo de novo, exatamente da mesma forma, sabendo o final, porque o caminho valeu a jornada. O amor valeu a dor. Rafael valeu tudo. Existe uma foto que Helena guarda na carteira, dobrada com cuidado para não estragar. Foi tirada no dia do casamento deles. Rafael está de terno simples, ela de vestido branco, e eles estão se beijando na frente da capela. Mas o que torna a foto especial não é a composição ou a iluminação. É a expressão nos rostos deles quando se separam do beijo, capturada pelo fotógrafo no momento exato. É pura felicidade, sem filtros, sem poses. É dois corações finalmente em paz. Finalmente juntos depois de tanto tempo separados. Helena olha para essa foto e lembra de tudo. O beijo gelado na chuva quando tinham 16, a despedida na calçada que partiu os dois ao meio, o reencontro no escritório do advogado, o fim de semana na praia, a decisão de ficarem juntos apesar de tudo, o casamento, os meses felizes, o infarto, a cirurgia, a perda. Toda a história está ali, naquela foto, naquela expressão de felicidade completa, e Helena sorri através das lágrimas, porque teve aquilo. Muitas pessoas passam a vida inteira procurando, e nunca encontram. Ela encontrou, perdeu, reencontrou, e perdeu novamente. Mas teve, e isso ninguém pode tirar dela. Os anos continuam passando. Helena envelhece com dignidade, os cabelos começando a ficar grisalhos, as rugas ao redor dos olhos se aprofundando. Mas há uma luz nela que não estava lá antes de Rafael. Uma sabedoria que vem de ter amado profundamente e perdido completamente. Ela se tornou mentora para casais jovens que enfrentam dificuldades, que acham que amor não é suficiente. Ela diz a eles: amor não é tudo, mas quando é verdadeiro, é a única coisa que importa. Luta por ele. Não deixa que o medo decida por você. Não deixa que as circunstâncias ditem o que seu coração sente. E se perder esse amor, pelo menos terá vivido ele completamente, sem se perguntar "e se?" pelo resto da vida. Seus conselhos vêm de um lugar de autoridade, porque ela viveu tudo isso. Conhece o preço do amor verdadeiro e sabe que, por mais alto que seja, vale a pena pagar. E talvez o mais bonito de tudo é que Helena não se tornou amarga. Poderia ter deixado a perda transformá-la em alguém cínico, alguém que não acredita mais no amor, que avisa os outros para não arriscar porque não vale a pena. Mas ela escolheu o oposto. Escolheu deixar que o amor que teve com Rafael a tornasse mais suave, mais compreensiva, mais presente. Escolheu honrar a memória dele sendo a melhor versão de si mesma. E nisso, de certa forma, Rafael continua vivo. Vive nas escolhas que ela faz, nas palavras que ela diz, na forma como ela ama as pessoas ao seu redor. Ele se tornou parte dela de uma forma tão fundamental que não há onde ela termine e ele comece. São, foram e sempre serão um, mesmo separados pela distância entre vida e memória. Helena ainda visita o túmulo de Rafael todos os meses. Leva flores frescas, geralmente rosas brancas, as favoritas que ele costumava comprar para ela. Senta no banco próximo e conversa com ele, conta sobre os filhos, sobre o trabalho, sobre as pequenas alegrias e tristezas do dia a dia. Às vezes chora, às vezes ri lembrando de alguma história engraçada. As pessoas que passam e a veem falando sozinha provavelmente pensam que ela é estranha, mas Helena não se importa. Aqueles momentos são sagrados para ela. São quando sente que a conexão entre eles é mais forte. É quando pode ser vulnerável completamente. Quando não precisa fingir que está bem. Quando pode simplesmente ser a mulher que perdeu o amor da sua vida e ainda está aprendendo a viver com esse vazio. Mas a vida, insiste Helena para si mesma e para os outros, precisa continuar. E ela encontra beleza nisso também.
na forma como os filhos cresceram e se tornaram pessoas boas, compassivas, que entendem o valor do amor verdadeiro. Na forma como o ex-marido encontrou uma nova companheira e parece finalmente feliz de verdade. Na forma como a história dela e Rafael inspira outras pessoas a serem corajosas, a lutarem pelo que sentem, a não deixarem o medo vencer. Há um propósito na dor, ela descobriu. Não que a dor seja necessária ou justa, mas que mesmo da maior tragédia pode nascer algo bom, alguma luz que ilumina o caminho de outros. Helena começou a escrever. Não planejou, simplesmente aconteceu. Uma noite, sentou-se ao computador e começou a digitar a história dela e Rafael. As palavras fluíam como se tivessem estado presas dentro dela por todo esse tempo, esperando para sair. Escreveu sobre o verão em que se apaixonaram, sobre a separação dolorosa, sobre os 21 anos de vazio, sobre o reencontro, sobre a segunda chance, sobre o amor que venceu todos os obstáculos, mas não conseguiu vencer o tempo. Escreveu com honestidade brutal, sem esconder a dor, o caos, as decisões difíceis, os erros. Quando terminou, tinha um manuscrito de 200 páginas. Alguns amigos a incentivaram a publicar, mas ela hesitou por muito tempo. Seria certo expor aquela história tão íntima? Seria justo com a memória de Rafael? Mas então lembrou de algo que Rafael tinha dito uma vez, nos últimos dias antes da cirurgia. Ele disse que se algo acontecesse com ele, queria que Helena contasse a história deles. Queria que as pessoas soubessem que amor como aquele existe, que vale a pena lutar por ele, que mesmo que dure pouco tempo, é melhor ter vivido aquele amor intensamente do que passar uma vida inteira na segurança do não sentir. Então Helena publicou o livro. Chamou de 21 anos entre nós, em referência ao tempo que ficaram separados. O livro não se tornou um grande sucesso comercial, mas tocou profundamente aqueles que o leram. Helena recebia cartas e mensagens de pessoas do mundo todo, contando suas próprias histórias de amor impossível, de segundas chances, de coragem para escolher o coração. E cada mensagem dessas a fazia sentir que havia um propósito em tudo que tinham passado. Em determinado momento, uma produtora de cinema entrou em contato, interessada em adaptar a história. Helena ficou dividida. Por um lado, a ideia de ver a história dela e Rafael nas telas parecia irreal, quase perturbador. Por outro, seria uma forma de imortalizar aquele amor, de fazer com que ainda mais pessoas conhecessem Rafael e o homem incrível que ele foi. Depois de muito pensar, ela aceitou, mas com uma condição: que a história fosse contada com honestidade, sem romantizar demais nem suavizar as partes difíceis. O filme foi feito 3 anos depois, e Helena chorou do início ao fim na estreia. Ver atores representando ela e Rafael, revivendo aqueles momentos que estavam gravados na sua alma, foi uma experiência surreal e catártica. O ator que interpretou Rafael capturou perfeitamente aquela mistura de força e vulnerabilidade que ele tinha. E quando o filme terminou, com a cena da despedida no cemitério, não havia um olho seco no cinema. Mas nem tudo foi positivo. Houve críticas também. Algumas pessoas acharam que Helena tinha sido egoísta ao deixar o marido e os filhos por um amor antigo. Outros a acusaram de destruir uma família por paixão adolescente. Helena aprendeu a lidar com essas críticas, entendendo que cada pessoa julga baseada em suas próprias experiências e valores. Ela não esperava que todos entendessem. Como poderia? Você só entende esse tipo de amor quando vive ele. Quando sente na pele o que é encontrar alguém que toca sua alma de uma forma que ninguém mais consegue. Quando entende que às vezes ficar na situação segura, mas sem paixão, é a escolha mais cruel de todas. Tanto para você quanto para as pessoas ao seu redor. Os filhos, agora adultos, defendem a mãe ferozmente quando ouvem críticas. O mais velho, que está na faculdade de psicologia, diz que crescer vendo a mãe genuinamente feliz, mesmo que por pouco tempo, foi mais valioso do que crescer numa casa onde os pais viviam juntos, mas infelizes. O mais novo, que
que está no ensino médio, diz que a história da mãe e de Rafael o inspirou a nunca se conformar com menos do que o amor verdadeiro. Ambos mantêm fotos de Rafael em seus quartos. Consideram ele parte da família, mesmo que tenha estado presente por tão pouco tempo. E Helena? Helena continua vivendo. Alguns dias são mais fáceis, outros são devastadores. Há manhãs em que acorda e por um breve momento esquece que Rafael se foi. E a realidade ao chegar é como uma facada. Há noites em que o apartamento parece grande demais, vazio demais, silencioso demais. Mas há também momentos de alegria genuína. Quando toca piano e sente que Rafael está ali ouvindo. Quando os filhos chegam com boas notícias e ela tem com quem compartilhar. Quando recebe uma mensagem de alguém dizendo que a história dela mudou sua vida, deu coragem para fazer uma escolha difícil, para lutar por um amor. Helena aprendeu que luto não é algo que você supera. É algo que você aprende a carregar. O peso nunca diminui, mas você fica mais forte. A dor nunca vai embora completamente, mas você aprende a viver com ela, a integrá-la em quem você é. Rafael sempre fará parte dela. Está nas decisões que ela toma, nos valores que ela carrega, na forma como ela ama. E talvez seja isso que significa amor verdadeiro. Não é sobre estar sempre junto fisicamente. É sobre como aquela pessoa muda você fundamentalmente, como ela se torna parte de quem você é, de forma que mesmo quando ela se vai, você carrega ela para sempre. Na varanda do apartamento, Helena tem uma pequena placa gravada que mandou fazer. Diz simplesmente, Rafael e Helena para sempre. É um lembrete, nos dias difíceis, de que o amor deles foi real, que aconteceu, que importou, e que nada, nem mesmo a passagem física, pode tirar isso dela. Ela teve um amor que muitos procuram a vida inteira e nunca encontram. Um amor que desafiou o tempo, as circunstâncias, a lógica. Um amor que queimou forte e verdadeiro, mesmo que por pouco tempo. E quando as pessoas perguntam se ela preferiria nunca ter reencontrado Rafael, nunca ter tido aqueles meses de felicidade se soubesse que terminaria em tanta dor, Helena responde sem hesitar. Teria escolhido ele 1000 vezes. Porque amor não é sobre quanto tempo você tem. É sobre a profundidade do que você sente. É sobre os momentos que tiram seu fôlego, que fazem seu coração bater mais forte, que fazem você sentir vivo de verdade. É sobre encontrar alguém que vê você, realmente vê você, com todas suas falhas e medos e ainda assim escolhe ficar. E isso ela teve com Rafael. Não por tempo suficiente. Nunca seria tempo suficiente. Mas teve. E essa é uma bênção que ela carrega com gratidão, mesmo através das lágrimas. Então, quando te perguntarem se vale a pena amar alguém sabendo que pode perder essa pessoa, pensa na história de Helena e Rafael. Pensa em 2 adolescentes que se apaixonaram apesar de todos os obstáculos. Pensa em 21 anos de separação que não conseguiram apagar aquele amor. Pensa em uma segunda chance que veio tarde demais, mas ainda assim foi aproveitada com toda a intensidade. Pensa em 1 ano e meio de felicidade que valeu por uma vida inteira. E talvez você entenda que a pergunta não é se vale a pena amar sabendo que pode perder. A pergunta é, você consegue viver consigo mesmo se deixar o medo de perder te impedir de amar? Helena escolheu amar. Escolheu a coragem ao invés do medo. Escolheu sentir tudo, intensamente, mesmo sabendo que a dor viria. E hoje, 5 anos depois, mesmo com toda a saudade, mesmo com o vazio que Rafael deixou, ela te diria que faria tudo de novo. Cada escolha, cada lágrima, cada momento roubado. Porque no final, o que fica não é a dor da perda. O que fica é a gratidão por ter tido. A certeza de que amou e foi amada verdadeiramente. A memória de momentos que brilham tão forte que iluminam até os dias mais escuros. E você? Já teve um amor assim? Um amor que fez você sentir que estava realmente vivo? Ou deixou o medo te impedir de arriscar o coração?